Fala pessoal, bom dia. Estou aqui hoje junto com a Grazi. A gente está tomando um cafezinho da manhã, né, Gra? Pois é. A ideia hoje é gravar um vídeo falando sobre o curso que será lançado agora em março, que é o curso de miofacial com anatomia palpatória. E aí eu preparei algumas perguntinhas aqui para a Grazi, já que ela é a facilitadora, a mentora desse curso, né? E ela não conhece essas perguntas, então vai ser uma surpresinha. Gente, vocês acreditam que ele fez isso comigo? Eu falei, me passa as perguntas pra gente. Ele falou, não, você vai responder na surpresinha. Eu falei, então tá bom, vamos na surpresinha. Então hoje eu tô aqui no papel de entrevistador. Bora lá? Bora lá. Então vamos lá, A primeira pergunta para você é a seguinte. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é essa técnica de miofacial e como ela funciona. Então vamos lá. A técnica de miofacial nada mais é do que uma massagem, né, com toques mais profundos para a gente atingir um tecido específico, que são as fáscias, que recobrem o músculo. Então, é uma técnica que a gente vai trabalhar esses tecidos que estão com mais aderência, podendo ter pontos gatilhos, enfim. Então, a gente vai trabalhar em cima desses pontos gatilhos, dessas aderências, para trazer um alívio, um conforto. Então, tira dores, traz relaxamento, melhora a mobilidade. Enfim, a gente tem N benefícios com essa técnica. E é nisso que a gente vai trabalhar, nesses tecidos mais profundos. Tá? Então, a fáscia, ela é um tecido mais profundo, por isso tem toques específicos, jeito certo de fazer. Entendi. E essa técnica, qualquer um assim pode receber? Como é que é isso? Tudo depende, né? Assim como várias outras técnicas, a gente tem algumas ressalvas. Numa teoria bem simples, qualquer um poderia receber. Porém, cabe o bom senso da gente entender aí quem é o nosso paciente. Então, quando a gente fala de um idoso, por exemplo, que tem uma pele mais fina, a técnica da miofacial, por ela ser toques mais profundos, ter muitos deslizes, talvez não seja tão indicado para esse idoso que tem essa pele mais fina, porque pode trazer escoriação, pode machucar. Então, aí talvez não seja interessante usar essa técnica e talvez uma outra. Criança, tudo vai depender da textura da pele. Se for uma criança muito pequena, a gente pode usar algumas manobras da miofacial, como compressão, né? Agora, o deslize mais profundo também talvez não seja indicado. Então, pode ser usado, mas de uma forma um pouquinho mais específica. A gente vai usar de algumas manobras, porque tem vários tipos de manobra para se fazer a miofacial, né? Tem várias formas de fazer. Então, algumas a gente não utiliza e vai optar por outras. E aí a gente vai lidando de acordo com o paciente que a gente tem. Então, você está me falando que no caso de um idoso, ao invés de você usar os arrastes, você pode usar as compressões. Exato, pode usar as compressões. Aí tudo bem? E aí tudo bem. Entendi. Aproveitando que você está falando sobre os toques e tal, só para vocês entenderem, eu não aplico a miofacial, né? Tanto é que esse curso, ele é único da Grazi, é um curso inteiro com a nossa facilitadora aí. Então, realmente tem coisas que eu não entendo muito, e uma delas é essa pergunta que eu vou fazer agora, que eu já notei que você sempre usa as mãos, e tem várias pessoas que usam alguns equipamentos e tal. Eu queria saber por que você só usa as mãos e não usa os outros equipamentos, e também por que na miofacial não se usa creme, não se usa óleo. Tá. Então, são muitas perguntas dentro de uma só, né? Então, eu falei que ia ser uma surpresa, meu. Uma mega surpresa. Bem, assim, eu, Grazi, utilizo as mãos porque eu tenho mais sensibilidade no toque. Então, eu consigo perceber o meu paciente. Então, eu consigo ter uma leitura, consigo sentir aquele tecido que eu estou trabalhando e a necessidade dele, se é um toque mais profundo ou não, enfim. As ferramentas, né, vários utensílios que podem ser utilizados para realizar a miofacial, tem muitos que usam e são eficientes também. Só que aí eu, Grazi, não gosto muito de usar, porque aí eu perco essa minha sensibilidade que eu tenho nos dedos. Eu tenho muita sensibilidade nas mãos e é como se eu enxergasse também com a mão, sabe, na hora que eu estou trabalhando. E a ferramenta, ela me tira esse tato, né? Esse tato. Ela me tira o tato, então eu prefiro trabalhar com a mão. Quanto a usar o creme, é que assim, quando a gente faz a miofacial e eu encontro um ponto gatilho, ou eu encontro uma aderência um pouquinho mais prolongada, o creme ele desliza muito.
e aí você perde o acesso àquele ponto gatilho ou àquela aderência. Então você acaba não conseguindo liberar com facilidade, né? Então você acaba não tendo uma eficiência tão grande. Então é diferente uma massagem relaxante, por exemplo, que aí precisa-se do creme, porque aí é para relaxar, é só para massagear o tecido. E aí a gente está falando de um tecido mais superficial. Agora, a miofascial, por ela ser uma massagem mais profunda, lidando com tecidos mais internos, eu preciso de um toque mais profundo e se eu usar o creme, eu perco esse acesso, esse contato. Entendi. Essa técnica você já usa há quanto tempo, assim? Porque você já se formou nisso há um bom tempo, né? Eu já trabalho com a miofascial há mais de 12 anos. Tá, mas além de miofascial, a gente usa várias técnicas lá nos nossos atendimentos. E assim, todo atendimento seu, você usa ou não a miofascial? Depende do paciente. Depende do paciente. Depende do paciente, porque a minha sessão, né, o meu atendimento, ele é composto de tudo que eu sei. Então, eu vou usar o que for necessário para alcançar o objetivo com o meu paciente, tá? Então, assim, na grande maioria dos atendimentos, eu acabo utilizando de algumas manobras da miofascial, sim. Principalmente diafragma, quando a gente fala da pubis, né? Que é são regiões que elas são complementares a outras, né? Então, quando a gente pega ali numa visão de tratamento, não adianta a gente liberar somente um lugar se eu não liberar um outro. Então, pensando nesse olhar mais amplo aí do ser humano completo, eu acabo utilizando a miofascial em praticamente todos, não vou falar todos os atendimentos, mas muitos dos meus atendimentos eu acabo utilizando. Não ela inteira, né, não no corpo todo, mas em algumas regiões que eu vejo que tem a necessidade, mas eu uso muito mesmo, é uma coisa que para mim, para os meus pacientes, eu tenho resultados impressionantes. Grazi, e me fala uma coisa, qualquer pessoa pode aprender a miofascial? Eu digo, quem não é terapeuta, consegue usar a miofascial como a primeira técnica a se aprender? Consegue sim. Por quê? Porque a miofascial, ela é uma técnica que ela vai ensinar toques profundos, deslizes, enfim, como aplicar, né, sentido da fibra, de que forma fazer, e vai entender o tecido, vai entender o corpo. Então, é uma técnica que, para quem está começando, é até bem interessante. Então, a pessoa que quer ingressar nesse novo, quer mudar de área, ou quer se iniciar nesse mundo das terapias, é uma ótima técnica para isso, por ela abordar o corpo todo, a maneira certa de fazer, em quem fazer e como fazer. Então, é bem legal. E a pessoa que já tem conhecimento do corpo e tal, é uma técnica de complemento incrível, porque a miofascial, ela hoje, não, assim como todas as outras, né, são muito eficientes, porque aí vai depender do paciente, como que a pessoa recebe, enfim, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Então a gente continua aprendendo e buscando novas técnicas sempre, né? A gente está sempre buscando coisas novas. E aí, agregar, né, sempre mais conhecimento, mais estrutura para atender esse paciente, para alcançar o objetivo do paciente. A miofascial, ela é excepcional porque vai lidar com atleta, vai lidar com todos os tipos de corpos. Aderências leves, aderências mais intensas, pontos gatilho, enfim, a gente aí tem umas possibilidades enormes com a miofascial. Então, por isso ela é uma boa técnica, um bom começo e também um bom aperfeiçoamento, né? Então, eu sou suspeito, eu sou muito fã dessa técnica. Aproveitando que você está falando da técnica assim, em si, né? Nesse curso a gente está colocando também a anatomia palpatória, né? Então, que é um diferencial aí junto com a miofascial. E aí eu quero que você explique então para a galera o que é essa anatomia palpatória, né? Qual é esse diferencial aí? A gente escolheu colocar não só as manobras, né, ensinar as manobras, mas colocar a anatomia palpatória justamente para a gente entender aonde que a gente está trabalhando. Então, na anatomia palpatória, a gente fez uns desenhos no corpo para simular aonde que a gente estaria aplicando aquela manobra em específico. Então, assim,
Mas o motivo para ser uma escolha boa para quem está começando. Por quê? A gente vai desenhar o músculo, o formato, né, do músculo que a gente está trabalhando. É sempre pensando no superficial, porque o profundo a gente não tem muito acesso nas mãos. Então, eu vou enxergar a musculatura, eu vou entender o que fazer e como fazer naquela musculatura. Então, anatomia palpatória junto com as manobras ficou muito legal. Inclusive, fiquei muito feliz com essa legal, proposta, né? Ficou muito bacana, né? É verdade. E assim, a gente fez não só nesse curso, mas também no outro que a gente já tem online. O que é bacana é que assim, ele está muito bem gravado, né? A captação ela é muito boa e com muitos detalhes. Juntando essa qualidade de vídeo com detalhes, junto com os rabiscos que ela fez em mim, né? Mostrando ali a ordem dos músculos, né? A ordem da fibra, que tem uma importância muito grande em todas as terapias, não só na miofacial, tá bem legal mesmo. É isso. Agrega um valor aí educacional bem bacana. E a didática também que a gente construiu ao longo desses anos aí de ensino, né? De ensino. Não é por sermos nós aqui falando, mas sinceramente é excepcional. A gente se dedica muito, principalmente a que vocês recebam da melhor forma possível aquela informação, tanto no online quanto no presencial. Essa forma que essa didática que a gente construiu para que vocês recebam todas as informações na íntegra, eu acho que é a parte que eu mais me orgulho, assim. Sim, a gente tem trabalhado bastante nisso. Aliás, isso fez do nosso curso um diferencial. Se vocês verem lá em nosso site, mas no final lá os depoimentos de todo mundo que já passou, que já estudou com a gente, todo mundo fala a mesma coisa, né? A gente tem uma preocupação muito grande no detalhe de cada manobra e na realização e execução de como elas são feitas. E é isso que a gente está trazendo para o online, além disso tudo que a gente falou aqui, da qualidade de vídeo, dos rabiscos que ela fez em mim e tal. Vai ter para essa primeira turma, apenas para essa primeira turma, que isso fique bem claro, uma mentoria online, né, com a Grazi. Então, assim, a gente vai montar um encontro online com a Grazi, onde todo mundo que se formou vai conseguir tirar dúvida, enfim, bater um papo com ela aí. E também o grupo de WhatsApp, né, Grazi? Sim, a gente mantém contato com todas as nossas turmas até hoje, justamente para trocar informação, para fazer perguntas, tirar dúvidas e tal. Essa mentoria é só para esse primeiro lançamento, então... E o valor também, esse valor é diferenciado, é só para esse primeiro lançamento. Então a gente vai ter esse lançamento desse curso, que então a gente tem aí esse diferencial da mentoria. Então quem adquirir agora, né, nessa primeira turma, tem a mentoria, vai ter acesso à mentoria, e um valor diferenciado. Então, gente, quando a gente fala, quando a gente ressalta, né, os benefícios do curso, não só da miofacial ou outros que a gente ministra, tem uma coisa muito legal que os alunos falam para mim, que eu fico bem contente. Falam assim, nossa, Grazi, porque a gente todos os terapeutas temos corpos diferentes também, atendemos corpos diferentes. E aí a gente ensina a pessoa a fazer as manobras, independente do tipo de corpo que ela tem. Exato. Então, a gente consegue adaptar as manobras para você, terapeuta individual. Então, a manobra não é assim e pronto, então se eu sou pequenininho eu não consigo fazer. Não, a gente adapta e mostra como você consegue fazer, sendo pequenininho, sendo alto, sendo grandinho, enfim, de qualquer forma que você seja, você consegue executar a manobra. É isso aí. É legal, né? E é isso, a gente faz o que gosta e eu acho que isso é que torna o resultado tão bom. Né? Sim, E assim, o mais interessante é que a gente faz aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Isso é verdade. Não que os cursos que eu fiz eu não gostei, não é isso que eu estou dizendo, tá, gente? Pelo contrário, porque eles me moldaram a pessoa que sou hoje, né? Então, o meu dia a dia também me molda a pessoa que sou hoje, o de hoje é de amanhã e assim por diante. Mas a gente construiu tudo isso por sentir falta de alguns detalhes, alguns cuidados que a gente não teve. Uhum. Então, aí a gente se preocupou muito em trazer para vocês esses cuidados que aí a gente não teve. E aí é isso, essa construção nossa daqui. É isso aí. Espero que vocês gostem, aproveitem e
É isso, um beijo e até logo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.